Gente, bom dia. Dizer que é um prazer imenso estar aqui. Eu lembro quando a gente comemorou os 20 anos do doutorado, né, em 2011. E, para mim, é sempre, mesmo tendo ido embora, eu serei sempre dessa casa. E eu tenho um carinho imenso e fico muito emocionada de ver a gente chegar nos 40 anos, né, comemorando. O Pedro me ligou há uns meses atrás e falou que queria que viesse, me pediu para organizar a mesa, né? E foi uma satisfação de trazer um pouco aqui da visão de outras pessoas, da visão da professora Adelina, que está à frente da área de Ciências Biológicas 2 da CAPES, né? Uma posição muito importante para o nosso programa de pós-graduação e para todos os programas da área. Um pouco da visão do presidente da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, o professor André Pulpo, e a visão da professora Maria Cristina Avelar, com quem eu tive o prazer de estar aí na diretoria da SBEFT anteriormente, né, a nossa ex-presidente, mas também que está à frente de uma iniciativa muito importante do Fórum de Pós-Graduação em Farmacologia, né, criando aí caminhos junto, né, com o professor Paulo Guedini, a Helena lá do Sul, e com os professores aqui envolvidos também do Centro-Oeste, do Norte e no Nordeste, um fórum um pouco mais regional, de modo a fortalecer os nossos programas de pós-graduação. Sabiamente, o Pedro não me convidou para falar, ele me convidou para moderar, porque ele sabe que eu tenho um problema, assim como a Jeane, né, Jeane, que a gente fala demais. Mas eu acho que o tema da mesa pensada, da farmacologia nos próximos 20 anos, eu queria só trazer 2 minutos para vocês, isso é tudo, não tem nada, né, escrito aqui, mas eu acho que o programa de farmacologia da UFC, ele é, antes de tudo, visionário. Eu acho que o que a gente pensa para a farmacologia nos próximos 20 anos já começou faz tempo na UFC. E eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso nos últimos anos. Eu acho que quando a gente pensa, né, em inovação, quando a gente pensa em pesquisa translacional, quando a gente pensa em aprofundamento das questões farmacológicas e a gente olha a produção da farmacologia do UFC, está tudo aqui. Então eu acho assim, a gente vai conversar, a gente vai tentar estimular, mas isso já é uma realidade. Então assim, o programa de farmacologia da UFC, ele já está, eu acho que, preparado, e ele vai ter um papel chave de capitanear a farmacologia nos próximos 20 anos. E isso que eu trago como uma coisa, agora, segundo lado da história, é nunca perder de vista a solidariedade, que esse é um diferencial do nosso programa. Então ele está situado numa região onde ele reinou absoluto, eu acho que ainda reina como programa 6 na nossa área, né, dentro das Ciências Biológicas 2, e sempre a gente teve um programa imenso, difícil de gerenciar. Eu fui coordenadora de 2011 a 2013, a gente tinha na época 210 alunos. Então assim, é um programa para os moldes dos de São Paulo gigante, mas é um programa que abraça todo mundo. É um programa que, além de gerenciar os seus 152 alunos agora, ele está sempre aberto a abrir uma parceria, um PROCAD, e receber alguém, um professor visitante. Então eu acho que isso deve ser, né, é a excelência que tem o programa da UFC, sem deixar para trás, né, todo mundo que ele puder agregar. Quantas vezes a gente brigou nas nossas escolhas de área e era unânime a decisão do conselho que a área de produtos naturais ela sempre seria valorizada porque ela era o nosso carro forte. Então essa é a farmacologia, né? Eu agradeço o convite do Pedrinho e agora prometo que só moderar, viu, Pedro? Vamos me comportar. Eu gostaria de começar, então a gente vai fazer breve, a gente combinou de fazer breves apresentações aqui dos 3 participantes e depois a gente segue um pouco. Eu sei que a hora está avançada, mas talvez se a gente tiver tempo de conversar um pouco, né, a gente tem ainda o período da tarde, que eu acho que os 3 estarão aqui. E são pessoas, eu garanto para vocês, super acessíveis, que eu não tenho dúvida que estão abertas a conversar. Então a gente vai começar a nossa mesa redonda com a professora Adelina Reis, que é a professora da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem uma grande contribuição científica na sua área de pesquisa em fisiologia, mas eu acho que traz a Adelina hoje para a gente é a grande contribuição que ela tem na área de Ciências Biológicas 2 da CAPES. Então agora a Adelina é a nossa coordenadora, mas nos últimos anos ela participou
ativamente, né, de todas as avaliações. Eu tive o prazer de participar de uma, eu não sei se é o prazer ou o terror, porque vocês não sabem o que é aquela avaliação, mas é uma pessoa que se dedica a fazer a área de Ciências Biológicas 2 melhor. Então, por favor, Adelina, vamos começar. Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui. Eu sou professora da UFMG, de Fisiologia, agora aposentada desde fevereiro, mas continuo lá o tempo todo. O Márcio, que está por aí, não sei onde, ali, é o coordenador do programa do qual eu faço parte, de Fisiologia e Farmacologia. Mas hoje eu estou aqui não como professora da UFMG, mas como coordenadora da área CB2. Então, baseado no que me pediram, nas questões que me mandaram, na verdade, eu não vou falar sobre o que eu acho dos próximos 20 anos da farmacologia, porque tanto o André quanto a Cristina vão falar sobre isso muito melhor que eu, e eu vou falar da CAPES, da área CB2, do que a gente está planejando. Vou falar rapidamente das coisas em que pé estão nesse momento. Então, é um grande prazer estar aqui nesse programa de pós-graduação que é muito relevante para a ciência nacional. É um programa no Nordeste, que mantém o conceito 6 em farmacologia, na área CB2, o que não é fácil, é para muito poucos, e eu acho isso espetacular. Eu acho que a qualidade pode ser encontrada em qualquer lugar onde tenha um grupo que queira perseguir a qualidade. Então, eu acho que vocês todos estão de parabéns. 40 anos de programa, de um programa que nasceu com gente que eu conheci. O Capello foi dos primeiros programas, um dos primeiros alunos do nosso programa de pós-graduação. Na época eu não estava lá ainda, mas ele fez mestrado com o professor Alzamora, então eu acho que, se eu não me engano, ele foi o primeiro titulado no nosso programa. O Hélio Rola, o Manassés, então são pessoas muito conhecidas, o Léo Cardoso, são pessoas muito conhecidas na área de fisiologia e farmacologia. Então realmente eles fizeram um trabalho espetacular, dando início a esse programa aqui no Nordeste, e a continuidade foi graças aos que vieram depois deles. Então, vamos adiante. Então, o que me pediram é para ver quais são os pontos, além da produção científica de alto impacto, quais os indicadores que os programas de farmacologia têm apontado como prioritários. Vocês vão me dizer isso daqui a pouco. Como a área tem buscado aprimorar as diretrizes para próximas avaliações, vou dizer. O atual modelo de avaliação está menos saturado e requer mudanças significativas. Em termos de discussão da avaliação, como a área CB2 está perante as outras áreas da CAPES? Bom, eu sou coordenadora da área desde abril, mas na verdade a primeira reunião foi ao final de maio, e a partir de então temos tido reuniões, às vezes 1, 2, até 3 por mês, para definir uma série de coisas e principalmente para avaliar PCNs que estavam muito atrasados. Tinha PCNs do ano passado e desse ano, então é uma quantidade imensa para ser analisado, como vocês devem estar acompanhando. O coordenador adjunto, a coordenadora adjunta acadêmica é a professora Débora Vogel, lá da UFRJ, membro da Academia Brasileira de Ciências, foi pró-reitora também, e o coordenador dos programas profissionais é o Frederico Fresar, lá da UFMG. Então, sempre que vocês precisarem entrar em contato com qualquer um de nós, tem o e-mail que eu vou deixar ao final. Esse daqui é o perfil da área CB2 na última avaliação quadrienal. Então, aqui, cursos com nota 3, a maioria dos cursos teve nota 4, nota 5, nota 6 e nota 7. Então, a nossa área, diferente de outros, tem uma quantidade um percentual relativamente
grande de cursos com nota 7, menos com nota 6, e aí vai. Bom, né, a quantidade de cursos com nota 7 no último quadriênio, 5 também e 7 também. Então, alguns de 6 passaram para 7 e 2 programas foram descredenciados, porque estavam com nota 3 e na verdade, com nota 4, que tinha doutorado, foram descredenciados. Um deles entrou com recurso e está sendo reconsiderado. Então, atualmente, nós temos 75 programas de pós-graduação, 67 acadêmicos e 8 profissionais. E aí está a distribuição das notas desses programas. Estão sendo criados mais alguns, como vocês estão vendo, ainda não acabou, vai ter ainda mais, até o fim do ano tem mais 2 reuniões do CTC, então tem mais alguns que ainda vão ser considerados. Não estão nesse bloco. Tem alguns programas em associação, 2 criados por sociedades científicas, um pela Sociedade Brasileira de Fisiologia e outro pela Sociedade Brasileira de Bioquímica. São programas multicêntricos, que é alguma coisa muito nova, inovadora, embora esse da SBFIS já vá fazer 10 anos no ano que vem, em 2019, já formou mais de 200 mestres e doutores nesses 10 anos iniciais, e serviu de modelo para o da bioquímica. Então, sociedades científicas podem sediar programas multicêntricos, como foi mostrado pela SBFIS. Tem outros programas em associação, mas não vou entrar no mérito disso. Mas, a hora que me pedem para ver se... me perguntam se o modelo de avaliação está saturado, até onde vamos, a gente tem que pegar um pouco os dados da própria CAPES. Isso aqui é o crescimento da pós-graduação brasileira de 98 a 2017. Aqui, mestrado acadêmico em azul, mestrado profissional em laranja e doutorado em verde. Então, de 98 a 2007, essa expansão. Tem mais de 6 mil programas de pós-graduação. Aqui eram cerca de 2 mil. Então, houve um aumento significativo no número de programas e cada vez está crescendo mais. É claro que esse crescimento já é bom, muito bom, mas tem que lembrar também que isso daqui era em 1998, os programas distribuídos pelos estados brasileiros. E essas áreas em cinza ou rosa, não sei que cor é essa, não tinham nenhum único curso de pós-graduação, nem mestrado, nem doutorado. Os outros tinham de 1 a 7, esses em verde, de 20 a 56 em amarelo, de 57 a 450 em vermelho. Então, claro, a gente já sabia disso, o Sul e Sudeste concentravam a maior parte dos programas de pós-graduação e alguns estados não tinham nenhum programa. Isso em 2013. Todos os estados brasileiros têm programas de pós-graduação. E aí é de 1 a 28, e aqui aumentou de 137 a 797, isso em 2013. Aqui, esses dados... deixa eu voltar aqui um pouquinho. Esses dados aqui, de 2016. Acho que foi o último que eu consegui pegar. 2016. Todo o Sul e Sudeste, Santa Catarina, inclusive, já entrou... Não, espera um pouquinho que eu tenho que voltar. É esse aqui mesmo. Todos os estados, se vocês olharem aqui, a Bahia, Minas Gerais, todos os estados, isso é 2013, esse daqui é a distribuição das bolsas. Todos os estados estão com programas de pós-graduação, e aqui subiu para 137 até 797 programas de pós-graduação por estado. Então, a distribuição, não houve só expansão numérica, houve também
distribuição melhor, mais regional, que eu vou mostrar logo adiante. Isso daqui é a distribuição das bolsas, a distribuição dos programas de bolsas em 2017. Também segue aquele padrão, todos os estados brasileiros têm bolsas, obviamente o Sul e Sudeste concentram mais bolsas de pós-graduação, mas as bolsas estão distribuídas pelo país todo. Bom, a hora que a gente pega o Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020, eles previam que até o final do plano 2020 seriam formados 60 mil mestres por ano e 25 mil doutores por ano. Então, aqui está o desenvolvimento ao longo do tempo, 2011, 12, etc. 2017 já se formam mais de 60 mil mestres por ano, ou seja, a meta do Plano Nacional de Pós-Graduação já foi atingida. Em termos de doutorado, até 2017 em 2017 se formaram mais de 21 mil doutores por ano. A meta ainda está um pouco longe de ser atingida e pelo andar da carruagem não sei se será. Então 100% da meta foi atingida para mestrado, 86% para doutorado, embora ainda faltem 2018, 19 e 20, mas pelo que eu tenho observado, o número de alunos e o número de titulados nos vários programas não tem aumentado. Então talvez não se atinja isso. Aí me perguntam, mas precisa de tantos doutores e tantos mestres? Tem emprego para tanta gente? Então, o que vocês acham? Precisa ou não precisa formar gente? Então, aqui o número de discentes matriculados e titulados no Brasil. Então, entre 98 e 2017, houve um aumento de 265% de alunos e 307% de titulações, né, nesse período todo. Titulação em mestrado profissional ou doutorado. Então, a gente está aumentando, está expandindo, está formando mais gente. Mas olha só, isso daqui é de 2013 e eu não consegui um mais atualizado. O Brasil tem 7,6 doutores para cada 100 mil habitantes. O número de títulos de doutor por 100 mil habitantes, 7,6. Os países mais desenvolvidos chegam a ter mais de 50 títulos de doutores por 100 mil habitantes. Então, o Brasil está melhor do que o México ou o Chile, mas está muito pior do que Turquia, Hungria, bom, sem falar nos países europeus. Então, o Brasil precisa ainda de muita titulação, porque só o conhecimento, só formando adequadamente é que a gente vai conseguir desenvolver esse país. Bom, em termos de expansão, então, do Sistema Nacional de Pós-Graduação, temos aqui o Nordeste cresceu de 2010 a 2018, 64%, o Sudeste 38%, o Sul 59%, Centro-Oeste 70%, o Norte 78% e teve um crescimento global de 52% na expansão do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Então, é muito importante ver isso. Essa expansão nos estados que tinham poucos programas foi muito relevante. Isso, obviamente, vem de ações indutórias da CAPES, tem também a formação de gente que vai para esses locais e nesses locais começam programas de pós-graduação. Então, é uma bola de neve, é gente formada que vai formando mais gente. Quanto mais a gente forma, mais eles vão se virar e fazer com que suas regiões se desenvolvam.
Bom, em termos de orçamento, o orçamento da CAPES está aqui, isso é da Diretoria de Programas e Bolsas. Todos esses dados que eu estou mostrando estão disponíveis nos portais da CAPES. Às vezes é um pouco difícil de achar, mas está tudo lá. E se quiserem essa apresentação também depois fica disponível. Execução do ADPB. Bolsas, 76% do total do dinheiro da CAPES vai para bolsas. Portal de periódicos, 14%. Custeio total da CAPES é cerca de 9%. E capital, 1%. Isso a gente tem percebido, né, que capital não tem. O custeio total, custeio da divulgação científica e custeio de pós-graduação. Então, aqui está a evolução do investimento por despesa da DPB de 2013 a 2017. Bolsas aumentou, mas aumentou pouco, né? Principalmente 2013, 2014 ainda aumentou. Depois de 2015, 16, 17 está estável. Isso lembrando que está tendo expansão dos programas de pós-graduação, a expansão, aumento do número de alunos, etc. Tá? Portal de periódicos, em dólar, o dólar subiu, obviamente aumentou o recurso para o portal de periódicos. Custeio total, muito pequeno, é uma parcela muito pequena do total, e capital, então, é ínfimo, é 1% do total da CAPES. A evolução dos investimentos da CAPES em bolsas no país, de 2013 a 2017, foi de 1,5 bilhão para 2 bilhões e 100. No Colégio de Ciências da Vida, que envolve todas as ciências da saúde, biológicas e veterinárias, agronômicas, foi de 282 milhões em 2010 para 696 milhões em 2017. Lembrando que a expansão se deu basicamente até aqui. 599 para 696, quer dizer, 653. 2015, 16, 17, não houve muito aumento. Praticamente nenhum aumento. Bom, portal de periódicos. Leva uma boa parcela da CAPES. É importante. Alguém aqui sabe viver hoje, fazer pesquisa sem portal de periódicos? Não. Então, a resposta é essa. É caro? É essencial. Não é caro. Ele pode custar caro, mas ele é essencial. Então, eu não vou entrar muito, né? Aumentou muito as instituições com acesso, o número de acessos, tudo isso, o número de periódicos, tudo tem aumentado. Então, isso foi responsável pelo crescimento da produção científica de 2017. Aqui eu vou pegar só nesse último período, 2010 a 2017. Enquanto o mundo teve um aumento da produção científica de 23%, o Brasil teve de 41%. Então, aqui está resultado do investimento em pesquisa, do investimento em portal de periódicos, do investimento em pós-graduação. A produção científica internacional em 2017, enquanto o Brasil está em 14º lugar, né? A Austrália, 10º lugar, Índia, 5º lugar, China, 2º lugar, Estados Unidos, 1º lugar. Então, tudo bem, o Brasil está em 14º lugar, já esteve em 13º, agora deve estar em 15º, esse ano talvez, mas o impacto está em 24º lugar. Ou seja, o impacto da pesquisa brasileira o impacto não é condizente com a posição em termos totais de publicação. Uma das coisas é que muitos periódicos brasileiros foram adicionados nesse pool nos últimos tempos. E aí, com isso, como essas revistas têm poucas citações, os artigos das revistas têm poucas citações, leva o impacto para baixo.
Tá? Também, então, esse dado tem que ser analisado com cuidado. Tem que publicar o melhor possível nas revistas mais internacionais possíveis para ter um bom impacto. Bom, enquanto isso, eu também não achei o mais novo. Em termos de inovação, o índice de inovação global, o Brasil está lá na posição 64. Quer dizer, acho que já até caiu mais, se não me engano. Eu não consegui de 2017. Esse é 2013. Então, em termos de inovação, o Brasil está longe do que se esperava. Bom, diante disso, a expansão enorme. Quem participou da última avaliação, a Letícia está aqui, sabe a loucura que foi avaliar mais de 6 mil programas, quer dizer, na nossa área eram 69 programas a serem avaliados. Uma comissão que se reuniu uma semana inteira, depois mais alguns membros se reuniram novamente. Foram reuniões infinitas, o sistema dando problema, né, o Sucupira com o sistema novo deu muito problema. Mas eu acho que o Sucupira consegue, na próxima avaliação, funcionar melhor, porque agora os problemas foram detectados. É um trabalho insano. Então, está assim, muito difícil avaliar. Estamos avaliando de fato o que precisa ser avaliado? Será que a avaliação de publicação... Bom, baseado em tudo isso, o PNPD tem uma comissão de acompanhamento do PNPD. Fez uma série de propostas, a ABC fez uma série de propostas e a CAPES criou. Está fazendo uma série de seminários, esse daqui eu vou trazer dados do terceiro seminário, repensando a avaliação, e a proposta de nova ficha de avaliação, novos parâmetros de avaliação. Isso foram ouvidos várias entidades diferentes e esse consenso que está sendo repassado para as áreas discutirem e fazerem as suas fichas de avaliação e seus documentos de área. Então, eu peguei aqui a avaliação comparada da pós-graduação, o terceiro seminário, o que o Adriano Lisboa apresentou, uma nova ficha para guiar a avaliação de pós-graduação. Foi baseado em tudo isso. A CAPES criou um grupo de trabalho para trabalhar para fazer a discussão dessa ficha de avaliação e propor uma nova ficha, novos parâmetros. Foi uma portaria de 2016. Esse é o grupo que compôs esse grupo de trabalho. Esses são os indivíduos que compuseram. Então, eles chegaram a esse documento que eu vou passar agora para vocês. O objetivo do Sistema Nacional de Pós-Graduação é formação pós-graduada de docentes para todos os níveis de ensino, formação de recursos humanos qualificados para o mercado não acadêmico e fortalecimento das bases científica, tecnológica e de inovação. O objetivo da avaliação. Então, esse daqui é o objetivo do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Esses objetivos da avaliação: certificação da qualidade da pós-graduação brasileira, referência para a distribuição de bolsas e recursos para o fomento à pesquisa, que nem sempre funciona, mas deveria funcionar melhor, identificação de assimetrias regionais e de áreas estratégicas do conhecimento para orientar ações de indução na criação e expansão de programas de pós-graduação no território nacional. Então, os objetivos da avaliação deviam ser esses. O sistema de pós-graduação serve tanto para a entrada quanto para a permanência dos programas. E cá entre nós, o sistema de avaliação de pós-graduação do Brasil, esse Sistema Nacional de Pós-Graduação, acho que é o mais poderoso, o mais que existe no mundo, porque nesses seminários estão trazendo gente do exterior, da Holanda, da Itália, de Portugal, para falar. Eu não sei o que eles vêm falar, porque o Brasil é quem mais entende, a CAPES é quem mais entende de acompanhamento de programas de pós-graduação em larga escala. Bom, os referenciais do programa de avaliação se baseiam no trinômio, que é a ficha de avaliação, os documentos de área e relatórios de avaliação. Então, essa ficha de avaliação e o documento de área
tem que ser essencial para dirigir a avaliação. Por isso, a CAPES está tão preocupada em definir esses critérios que sirvam para todas as áreas. Então, a avaliação quadrienal de 2017 tinha esse tipo de ficha de avaliação. Proposta do programa, que varia 0%, corpo docente, que varia de acordo com a área 10%, 15% ou 20%, o corpo discente, teses e dissertações, de 30% a 35%, produção intelectual, 35% a 40%, inserção social, 10%, 15% ou 20%, dependendo do programa. Então, a maioria desses 18 itens da avaliação definem indicadores de processos. E diversos indicadores qualitativos não estão relacionados com a qualidade da formação do aluno. Então, baseado nisso, foi pensada uma nova ficha onde se dê mais importância ao produto final, que é a formação do aluno. Então, essa comissão especial para análise do sistema chegou a uma proposta de ficha com 3 dimensões: a proposta do programa, a atividade de formação e impactos acadêmicos e sociais. Então, aqui está como eles foram feitos. Em novembro de 2017, solicitaram contribuições de várias entidades diferentes. Janeiro tinha um prazo para entrega. Em fevereiro, a comissão fez estudos e a leitura dos documentos que foram enviados, e em junho apresentou para o CTC. Então, a Comissão Especial de Acompanhamento do PNPG indicou a autoavaliação, a importância da autoavaliação, do impacto no desenvolvimento social e regional, modelo único de avaliação mais multidimensional, produções indicadas, as 5 mais relevantes, por exemplo, e aí vai, acompanhamento dos egressos, balanço, mudança do Qualis, internacionalização e inovação. A comissão especial fez uma síntese, então, para simplificar nessas 3 dimensões, avaliar só a proposta, a atividade de formação e os impactos econômicos e sociais, e aí as diretrizes foram foco na qualidade de formação de doutores e mestres, redução do número de quesitos e itens, destacando-se o que realmente determina a qualidade dos programas, ênfase maior avaliação de resultados do que dos processos, proposta de uma ficha única, quesitos e itens, porém com indicadores adaptados a cada modalidade e as especificidades da área, valorizar o protagonismo da área na construção de indicadores. Então, as áreas podem propor indicadores novos, e a ficha deve permitir a comparação entre as diferentes áreas. Então, a nova ficha, essa daqui era de 2007, 2008, essa daqui era de 2017, essa daqui... Então, a ficha anterior tinha 7 quesitos e 28 itens, passou para 5 quesitos e 18 itens, e agora se quer uma de 3 quesitos e 11 itens. Proposta do programa, que nunca teve nota, agora vai ter nota. Então, vai ser avaliada. E a proposta do programa. Então, articulação, aderência e atualização das áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento, proposta curricular e produtos. Perfil do corpo docente, considerado a titulação, a diversificação na origem de formação, aprimoramento e experiência e sua compatibilidade e adequação à proposta do programa. Planejamento estratégico do programa, considerando também articulações com o PDI da instituição, com vistas ao seu desenvolvimento futuro, adequação e melhorias da infraestrutura e melhor formação de seus alunos. E os processos, procedimentos e resultados da autoavaliação do programa, com foco na formação discente. Então, a autoavaliação do programa vai ser uma coisa levada em conta. O PDI da instituição, a instituição que não tiver um PDI, quer dizer, então,
o PDI da instituição, da UFC, vamos dizer, tem lá por meta aumentar a regionalização da farmacologia, vamos supor. Se isso for proposto e se isso for cumprido, a nota deve ser aumentada. Então, você faz uma proposta inicial e cumpre a proposta inicial. É isso que deve ser avaliado. Tá? Então, aí vai ter características regionais, características de cada programa que vão ser avaliados nesse item. Formação. Adequação e atuação de docentes permanentes em relação às atividades de pesquisa e de formação do programa. Os docentes são adequados, o corpo docente permanente, a qualidade e adequação do produto final do discente em relação aos objetivos do programa. A tese dele foi dentro dos objetivos do programa ou não tinha nada a ver? A qualidade da produção discente. Então, a produção discente foi publicada em boas revistas, onde está esse docente? Então, impacto acadêmico e social, impacto da produção acadêmica, técnica, artística ou inovadora em função da natureza do programa. Destino, atuação e avaliação dos egressos do programa em relação à formação recebida. Política de inserção social do programa e seus resultados. Visibilidade nacional e internacional do programa. Então, isso vai mudar um pouco a avaliação. Claro que isso ainda vai ser adaptado para cada área. Nós recebemos isso agora, em outubro, na verdade. Está recente, por isso a área ainda vai trabalhar nisso. A Débora, o Fresar e eu ainda vamos trabalhar nessas fichas, nessas ideias, porque agora são só ideias e a gente tem que adaptar a ficha a essas ideias. E, para isso, a gente gostaria de contribuição de todos os programas. Nós vamos enviar para vocês e vamos receber isso. Bom, essa proposta da nova ficha de avaliação, a proposta seria o seguinte: até 100 pontos para o primeiro item, né, proposta do programa, 100% item, então 10%, maior ou igual a 10% para cada um desses subitens, maior que 10%, maior ou igual a 10% para item 2.1, maior ou igual a 35% para qualidade e adequação, e qualidade da formação discente maior que 35%. Bom, isso são propostas, tá? A gente ainda vai fazer a adequação e encaminhar para vocês. Para atribuição de conceito de cada um desses 3 quesitos, o peso mínimo será de 10%, com exceção de 2.2 e 2.3, que teriam 35% cada um. E os 3 quesitos têm a mesma importância sem peso. Nota 5 tem que ter muito bom nos 3 quesitos, nota 4 no mínimo bom nos 3 quesitos e nota 3 no mínimo regular nos 3 quesitos. Bom, eu acho que vai respeitar as particularidades da área. Bom, só para lembrar, nós já estamos um pouco avançados nisso, né? Não só no tempo, mas nessa discussão, porque no encontro de coordenadores da CB2, que houve logo depois que terminou a avaliação, antes de sair o resultado, ano passado, em agosto, os coordenadores de pós-graduação da área CB2 se reuniram em São Paulo, na USP, a Letícia estava lá, e já tinham tirado algumas, né, tirou um documento, que eu acho que é de acesso a todo mundo, de fortalecimento de critérios qualitativos com foco no egresso, no impacto e inserção social dos programas e na capacidade de nucleação, então está de acordo com o que está sendo pedido agora. Internacionalização, valorizando também as colaborações assimétricas com os países da América Latina e África. Avaliação qualitativa, valorização do compromisso com a ética, a integridade no processo de produção do conhecimento e valorização do compromisso com a educação básica e com a divulgação científica. Então, o que mudou nisso? Alguns vão ter vocação mais para uma coisa e na sua proposta vão dizer, vou fazer voltado para a educação básica, para a divulgação, para isso, para aquilo, para aquilo. O outro vai dizer,
embora todos tenham que fazer internacionalização, alguns vão pender mais para um lado ou mais para o outro lado. Bom, aumento da interação com o ensino básico, então esses são os desafios. Pulou ali desafios: aumento da interação com o ensino básico, ultrapassar os gargalos legais da pesquisa e inovação, marco legal de CT, de ciência e tecnologia. Bom, aqui tem algumas atividades que a gente propôs, mas diante do adiantado da hora eu vou parar por aqui. Esses seminários, foram feitos 2 seminários com todos os coordenadores da área da CAPES, e o resultado deles vocês podem ver lá no site da CAPES, seminário, avaliação, produção. O primeiro foi 21 e 22 de agosto, e o segundo foi... o terceiro, na verdade, teve o primeiro e o terceiro. O terceiro foi no início de outubro. Então, qualquer dúvida, vocês podem acessar lá, mas também, se alguém quiser acesso a essa apresentação, pode pegar. Eu agradeço, eu vou abrir para discussão depois, eu acho que não dá tempo, mas eu vou deixar aqui os 2 e-mails da CAPES, esse 08bio, que é o da CAPES, eu gostaria que usassem preferencialmente esse, mas podem mandar também com cópia para a Adelina Reis, que eu acesso ambos. Tá? Eu agradeço a atenção de vocês e vou deixar mais para a gente discutir. Tá? Obrigada a todos pela atenção. Então, muito obrigada, professora Adelina. Eu acho que a gente percebe que tem uma ideia de mudança, né, que dá no processo de avaliação. E eu gostaria, então, de convidar meu colega, professor André Pupo, nunca mais eu erro o nome dele, porque agora ele me chama de Patrícia por aí. E o André, então, é professor na Unesp de Botucatu e é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental. Obrigada. Bom, obrigado, Letícia, pela introdução. Obrigado, Pedro. Obrigado ao programa de pós-graduação em farmacologia aqui da Universidade Federal do Ceará pelo convite. Para mim é, de fato, uma honra presenciar esse momento de celebração. Eu sempre fui um grande admirador desse programa de pós-graduação. E estar aqui presente nesse momento, para mim, é uma razão de muita felicidade. É claro que eu só estou aqui representando a Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, a qual estou presidindo, e que conta aqui também com uma contribuição importante da Universidade Federal do Ceará, no seu conselho diretor, pela presença do Roberto César. E além disso, o Departamento de Fisiologia e Farmacologia tem, desde o ano passado e esse ano de novo, né, na Comissão Científica do Congresso, a sorte de contar com a participação da Flávia Santos. Então, para mim é uma honra enorme estar aqui, tendo a possibilidade de dar parabéns para esse programa pelos 40 anos de grande êxito. Né? Eu não sei o quanto o programa consegue enxergar a sua importância, os componentes do programa conseguem visualizar de imediato a sua importância. Eu acho que quem está de fora, quem está de longe, tem isso muito mais claro, porque consegue reconhecer a grande nucleação que esse programa faz aqui, não só no estado do Ceará, mas como na região norte e nordeste como um todo. Bom, então, agradeço também pelo convite para a reflexão sobre a farmacologia nos próximos 20 anos. Né? Isso trouxe para mim uma necessidade de pensar no que a farmacologia vai ser nos próximos 20 anos, a farmacologia brasileira, né? E a farmacologia no mundo. Né? E eu resolvi pensar no que vai ser a farmacologia nos próximos 20 anos, olhando para trás, conhecendo o passado para tentar prever o futuro. E é lógico que eu fui fazer uma pesquisa bibliográfica, o futuro da farmacologia. E me deparei com esse editorial do JAMA, Journal of the American Medical Association, que aqui está pequenininho, ninguém vai conseguir ver, mas é de 1938, como resultado de um simpósio do 16º Congresso Internacional de Fisiologia, que ocorreu em 1938. A farmacologia, claro, como uma ciência filha da fisiologia, se reunia nos congressos internacionais de fisiologia.
E o que me chamou a atenção nesse editorial do JAMA, descrevendo esse simpósio que tinha como título O Escopo e o Futuro da Farmacologia, foi a presença de dois quase pais da farmacologia, Walter Straub e o Sir Henry Dale. O que me chamou a atenção na presença desses dois nesse simpósio é que os dois eram antagonistas com relação às suas crenças na farmacologia. Um acreditando que para a substância química agir ela deveria se ligar a um determinado alvo e sendo contemplado com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina nesse mesmo ano, Sir Henry Dale, e o Walter Straub pensando de forma diferente. Não, substância química é tudo veneno, e assim ela muda o funcionamento de um organismo vivo. Interessante notar, e por isso que eu trouxe essa prancha, para conhecer o passado, para a gente conseguir prever o futuro, é que o escopo previsto para a farmacologia já em 1938 não é muito diferente do escopo que a gente entende hoje. Os problemas especiais da farmacologia lidam com relações dose-resposta, o local de ação da droga, o mecanismo de ação da droga, a absorção e a detoxificação. Muito provavelmente o Straub pediu para colocar esse termo, detoxificação da substância química. E a relação entre as propriedades físico-químicas e a ação biológica, né? Isso, então, diria respeito ao escopo da farmacologia, quando a farmacologia era uma ciência nascente ainda, né? Uma adolescente na área científica. Por outro lado, com relação ao futuro da farmacologia, esses dois nossos antecessores se manifestaram de forma relativamente contrária às suas crenças. Não contrária, talvez complementares, se a gente quiser entender assim. Para Dale, era muito importante que o interesse clínico ditasse o rumo da farmacologia, e ele sugeria uma aproximação da ciência farmacológica com a prática clínica, algo que talvez hoje a gente chame como uma ciência translacional, enquanto que para Walter Straub a importância da farmacologia, como ele destaca que deveria ser, provavelmente sempre, ter a tarefa de fornecer aos clínicos o background racional para o uso de drogas. Então a gente consegue enxergar nessa definição de 1948 de qual seria o escopo e o futuro da farmacologia, algo que não é muito distante do que a gente entende como farmacologia hoje. A farmacologia é a ciência que estuda como drogas agem em sistemas biológicos e como o organismo responde às drogas, né? Para que serve a farmacologia? Bom, a farmacologia como ciência tem como fim primordial promover saúde e bem-estar. E faz isso descobrindo novos medicamentos para curar doenças e aliviar seus sintomas, aperfeiçoando a terapêutica através do aumento da eficácia da terapêutica existente e da redução dos efeitos indesejados, e oferecendo, é claro, né, a indispensável educação e treinamento para todos os profissionais da área de saúde sobre os conhecimentos farmacológicos. Mas a farmacologia não é só isso, né? A farmacologia é além disso, né? A farmacologia também ajuda a gente a revelar a biologia. E aí é que a gente se aproxima como farmacologistas, terapeutas experimentais, né? Dessa definição da farmacologia, ou desse propósito da farmacologia, né? A gente ajuda a revelar a biologia, identificando alvos farmacológicos e suas funções em organismos vivos. Além disso, nós fornecemos as ferramentas adequadas para interrogar os funcionamentos dos sistemas biológicos. E criamos modelos através dos quais nós explicamos processos fisiológicos e patológicos, né? Então a gente entende a farmacologia não só com esse propósito terapêutico, mas também com aquela ciência que é dirigida pela curiosidade, é curiosity driven, e isso ajuda a gente a revelar a biologia, né? A gente não pode esquecer que nós somos os guardiões desses termos, né? E que a farmacologia
tem esse papel fundamental em processos de desenvolvimento de novos medicamentos, porque esses termos nos pertencem. Nós devemos ser corporativos com relação a esses termos e definições. Não tem ninguém melhor do que o farmacologista para falar sobre a absorção de drogas, distribuição de drogas, eliminação, receptores, mecanismos de ação e outras particularidades que eu gosto de ser corporativo e lembrar a todo momento que isso nos pertence. E me chama a atenção ver ao redor do mundo e, infelizmente, próximos da gente, programas de drug discovery que não contam com a participação de farmacologistas. Eu fico pensando qual a chance de sucesso desse programa de drug discovery aqui. Mas cruzo os dedos para que tudo dê certo, afinal de contas. Bom, e voltamos aqui. Então, quando eu olho para aquela a definição inicial do escopo e do futuro da farmacologia, que previa ela em 1940, na década de 30 do século passado, e penso na gente hoje, eu acho que a gente não está mais tão próximo daquela forma de botão da ciência, mas tampouco a gente está perto dessa inflorescência bonita, dessa margarida aqui completamente aberta. A gente está alguma coisa aí no meio, especialmente porque nós ainda estamos interrogando muitos desses conceitos que nos são próprios. Nós ainda estamos procurando entender qual é a concentração da droga no seu local de ação em vivo, qual é o efeito da afinidade diferencial de um composto no seu efeito em vivo. Então, isso me faz enxergar a gente num estágio intermediário, não muito perto desse botão, mas também não pronto ainda para fornecer tudo aquilo que a gente pode contribuir como ciência. Bom, isso ficou claramente manifestado esse ano. Nós tivemos esse ano o congresso da International Union of Pharmacology, a IUPHAR, no Japão, onde eu tive, a pedido dos colegas do fórum, a obrigação de participar de 2 simpósios. 2 simpósios que são emblemáticos em representar a preocupação da comunidade farmacológica internacional com a nossa disciplina, com a nossa ciência. Essa preocupação, outros compartilham comigo essa mesma impressão. Essa preocupação vem do fato da perda do status da farmacologia, que vem sendo enxergada como uma ciência velha, uma ciência antiga, ultrapassada e que vem perdendo status. E eu reconheço isso, como muitos colegas preferindo se identificar como biologistas moleculares ou como biologistas translacionais ou com algum nome que seja mais fancy, mais atrativo. Não tem problema nenhum nisso, desde que a gente reconheça que nós devemos também ser um pouco corporativos e defender aquilo que nos pertence. Afinal de contas, os programas de pós-graduação, eles têm como papel também gerar aquele algoritmo na cabeça daquele discente que vai permitir com que ele pense da forma adequada, segundo todo aquele treinamento que ele teve. Bom, então esse primeiro simpósio foi intitulado, peraí que ficou pequeno demais aqui, Sem Óculos é Melhor, uma iniciativa da British Pharmacological Society, cujo título é Focus on Pharmacology. E nasceu exatamente dessa percepção da perda de identidade do farmacologista. A explicação para isso, e outros compartilham também dessa mesma explicação. Incrivelmente, no Reino Unido, vários departamentos de farmacologia desapareceram nas últimas 2, 3 décadas. E isso teve um papel muito importante nessa perda de identidade. E esse simpósio apontou as estratégias que a BPS está usando para resgatar essa identidade do farmacologista. Um outro simpósio que também demonstra a preocupação da comunidade científica farmacológica internacional diz respeito às iniciativas educacionais. E essas iniciativas educacionais voltadas tanto a alunos de graduação quanto aos programas de treinamento em farmacologia. É claro que para o Reino Unido isso é um pouco diferente. Eles possuem programas de graduação em farmacologia, em fisiologia, em bioquímica. Então era mais voltado para essa
vertente do que para a pós-graduação propriamente dita, porque aí vai quase que no modo contínuo para eles, né? Então, o que eu penso da nossa farmacologia nos próximos 20 anos, né? E aí eu coloco a roupinha de vidente aqui, a bola de cristal, para tentar prever algo, né? Eu enxergo um cenário muito bom, exatamente o cenário científico, né? No panorama científico. A farmacologia está muito longe de ser ameaçada com relação à sua relevância. Não, a farmacologia tem um papel muito importante nas ciências biológicas, não? Mas trabalhos de previsão, tem essa frase que eu gosto bastante aqui, o autor dessa frase é desconhecido, uns acham que foi o nobelista Niels Bohr ou Mark Twain, e eu também encontrei a definição de que é um provérbio dinamarquês. Previsões são muito difíceis, especialmente sobre o futuro. Uma outra frase que eu também gosto, mas que não se aplica ao meio acadêmico, científico, né? A respeito de previsões, aqueles que têm o conhecimento não preveem, né? Aqueles que preveem não têm conhecimento. Essa frase é de um filósofo, poeta chinês, Lao Tzu, no século VI. É claro, né, que essa frase ela pode funcionar para o nosso dia a dia, para quando a gente dá chute sobre política, sobre futebol, né? Mas não pode funcionar quando a gente pensa cientificamente, né? Porque uma das nossas funções como cientista é exatamente prever, né? Antever, né? Bom, e antevendo, eu termino a minha fala convidando a todos para reservarem a data. O ano que vem eu tenho certeza que essas paisagens aqui, para quem é local daqui de Fortaleza, isso não funciona como nenhum atrativo, né? Mas para nós que não somos privilegiados como vocês, isso é um atrativo muito forte, né? Então eu termino a minha fala agradecendo de novo o convite, a honra de estar aqui presente e pedindo para vocês reservarem a data, né? O nosso 51º Congresso vai ser em Maceió, na última semana de setembro, né? E com muita felicidade, né? O nosso apenas segundo congresso que vai ser realizado aqui na região Nordeste, né? Muito inspirado, o Conselho Deliberativo e a diretoria se inspiraram muito no sucesso que foi o Congresso de 2014, o primeiro realizado aqui na região Nordeste. Então, conto com a participação de todos lá. Muito obrigado. Obrigado, André, né? Tenho certeza que todo mundo vai querer estar lá, em Maceió. E, para a gente finalizar essa etapa das nossas falas, eu gostaria de convidar, então, a professora Cristina Avelar, que é da Unifesp, do Departamento de Farmacologia, né, e que tem uma contribuição, eu acho que a sociedade, acho que todos vocês que já estiveram no Congresso de Farmacologia conhecem a atuação da Cristina, né, em defesa da nossa área. Obrigada, Letícia. É um prazer estar aqui, agradecer Flávia, Pedro e todos que estão participando dessa organização, ao Roberto César, que me recebeu aqui ontem, super gentil, e já começamos a conversar uma série de coisas, né? E é um prazer, e acho que falar depois da Adeline e do André, e assim, principalmente depois do André, porque ele colocou algumas questões que eu também, né, compactuo, e acho que todos nós aqui que somos farmacologistas, né, e de uma certa forma eu acho que a audiência aqui não duvida, né, que devemos continuar defendendo a nossa posição de farmacologistas na essência da ciência, apesar de que fazemos parte de várias outras sociedades, né, e transitamos em várias áreas, né. Então acho que essa é a nossa essência. E eu sempre gosto de falar para os alunos que, no final, é a forma até que a gente acaba tendo de vantagem, né, em cima das outras áreas, porque eu acho que, no fundo, a nossa formação ela é meio 360 graus, né? A gente, para poder cumprir o que a gente faz, a gente tem que saber várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso é o que me motiva a continuar na área, né? Mas eu fiz uma apresentação, eu vou tentar, eu pus ali o computador para ver, porque eu também falo muito, né? A Letícia sabe disso. E eu pus meu computador ali para ver se eu olho e tento ir um pouquinho mais rápido por causa do horário. Mas eu estou no momento, eu sou lá da Escola Paulista de Medicina, né? Departamento de Farmacologia,
E no momento estou como vice-coordenadora do Fórum de Pós-Graduação em Farmacologia, que nós temos dentro da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, como o André colocou. E isso tem sido uma tarefa que, na realidade, ela se concretizou, ou está se concretizando um pouco. Eu estou na SBEFT desde a iniciação científica, né? Então, essa foi sempre uma casa que eu transitei e grande parte da minha formação é por causa desses colegas, né, e toda essa história. E nessa história eu lembro que vários que estão aqui, e principalmente nesta casa, fazem parte também da SBEFT, né? Então, é interessante que é a primeira vez, apesar da minha proximidade com vários colegas aqui, é a primeira vez que eu estou nessa casa. Então, para mim é um motivo de orgulho que eu venho até para falar de uma farmacologia num programa que eu não preciso mais falar, né? Quer dizer, eu acho que já sintetizaram, falar do futuro num lugar que já tem uma excelência, eu acho que é fácil, mas eu acho que mais que ter excelência, não é só ter excelência, tem que ter gente para continuar, né? Então, eu não sei quem nessa plateia é aluno, mas eu acho que pensar o futuro, na realidade, é pensar quem está aqui começando, porque o futuro só vai acontecer se toda essa trajetória que foi falada até agora continuar. E atualmente é difícil a gente eu percebo que é difícil a gente falar, eu percebi que o André foi bem cuidadoso quando ele falou, eu sou positivo, né? Porque eu também sou positiva. Mas hoje está difícil falar que a gente é positivo, porque tem tantas coisas que vão contra a gente, principalmente eu também sendo de uma universidade federal, né? Mas eu acho que nesse sentido de acreditar, porque há 4 décadas atrás não era fácil também, né? No fundo, cada momento a gente tem as dificuldades, né? Mas olhar e ver 4 décadas depois o que foi conquistado aqui realmente, eu me sinto honrada de estar aqui e poder participar dessa celebração. Mas deixa eu ver se eu consigo ver aqui, é aqui do lado? Eu gostaria de fazer uma reflexão, o que pensar daqui para 20 anos, né? Porque essa foi a questão colocada. Bom, não é tarefa fácil falar depois do presidente da SBEFT, né? Então é óbvio que eu gostaria de complementar, sabia que ele ia encaminhar essas questões da farmacologia. Então eu trouxe aqui uma questão que eu discuti com o Paulo Guedini, que atualmente é o coordenador do fórum, e a questão é a seguinte, quer dizer, se a gente pensar de hoje até 2038, além do bug do 32 bits, né, que diz que vai parar todas as nossas coisas, existe uma questão, e aí, André, o meu foi uma bola de cristal ali que eu achei com um DNA no meio, né? Na realidade, simbolizando esses 20 anos na questão de dados, né? Esse boom de dados que nós temos, né? Essa situação que nós temos de ciência, que a cada dia, enquanto eu estou falando aqui, não sei quantos milhões de dados genômicos estão sendo gerados por dia, né? Então, assim, como que a gente se prepara? Porque esse é o grande desafio. E aí aqui é a defesa da farmacologia, mas na realidade é de qualquer disciplina, né? Mas pensando na farmacologia. Então, o que eu fiz? Eu joguei essa pergunta para um grupo de pessoas, né? Envolveu pós-graduandos, pós-docs e recém-professores. E aí, de uma forma muito informal, mandei um e-mail e falei, se você tivesse que responder como você se sente agora, daqui a 20 anos, né? E aí eu tentei colocar aqui em várias imagens, e as respostas foram as mais interessantes possíveis. Eu não vi o negativo, ninguém respondeu negativo, mas responderam com as preocupações, e preocupação do que estamos vivendo hoje, né? O boom da informação. Então, anteriormente foi falada aqui a questão do professora falou da CAPES, né, do documento da CAPES, que eu nem sabia, né, atingiu lá um número exorbitante de visualizações até no mundo, né? E o que vê aqui é o seguinte, quer dizer, a questão foi o que focar, o que selecionar, né? O tempo correndo e o tempo gerando, quer dizer, cada vez que você vai já tem mais dados, né?
a questão de como lidar com a internacionalização, como trabalhar a formação, né, do mestrado e do doutorado, e na ausência de algumas coisas que eles estão sentindo falta, né, dentro da formação, e que são temas que a gente vem discutindo, para quem está aqui dentro da SBEFT, já não é de hoje, né? Mas eu acho que o que ficou realmente todo mundo sabe que para atingir um objetivo, e isso foi colocado em algumas respostas, existe uma linha, quer dizer, você sabe o que você tem que atingir, a gente sabe que essa linha nunca é desse jeito, existem várias questões que você tem que passar, então todas essas questões de problemas, mas um denominador comum foi uma necessidade de se olhar como que está a formação do pós-graduando, principalmente no momento em que as coisas mudam muito rapidamente. Quer dizer, os currículos que nós tínhamos há alguns anos, eles já não estão dando mais conta. E por quê? A literatura está mudando, né? Então, eu vendo isso aqui, eu conversando com o Paulo no Skype, eu falei para ele o seguinte: parece muito para quem está aqui, viveu a década de 70, 80 e 90, quando biologia molecular era um terror para vários, né? Era sopa de letra que ninguém sabia e ninguém entendia. Então, quando ia ler um trabalho, um paper, e via, normalmente passava na frente, né? E hoje isso já está muito, né, enraizado, porque já dentro dos próprios currículos, e aí o André colocou a diferença, por exemplo, com outros países, mas nós aqui já temos nos cursos de graduação um conhecimento que faz com que, quando o aluno chega no mestrado, no doutorado, pelo menos ele tem uma base, né? Estou falando aqui de programas como o daqui, né, que tem uma excelência dos seus professores, dos seus cursos, que dá, se não aprendeu, pelo menos tem condição de aprender, e isso já está incorporado. Agora, nós temos desafios, né? Então, assim, como pegar esses temas para que a gente possa, dentro dos programas, começar a ser mais plástico e aprender a ser mais plástico. Porque se vocês vão, e olha, eu olhei alguns sites fazendo essas projeções de futuro, daqui 10 e 20 anos vão ser muitas inovações, principalmente na questão de inteligência artificial e produção de dados, e isso nós temos que aprender a lidar, né? Já está até tarde, mas nós temos que começar a aprender. E aí, eu coloquei isso aqui porque eu fui estimulada por um colega que trabalha na área de bioinformática e farmacogenômica. Ele dizia assim, os nossos avós falavam assim, né? Quando era muito grande, nossa, isso aí é um tamanho astronômico. E ele colocou que hoje é um tamanho genômico. Porque esse genômico não é genômico só do gene, né? É genômico em termos da razão do número, né? Então, eu achei muito interessante isso, e realmente as projeções aqui, eles já estão falando, né, em espaços que a gente precisa hoje para zettabytes, né? Então, realmente, quer dizer, o nível que nós estamos na questão de olhar os dados é impressionante, né? E se a gente for olhar na questão da farmacologia, e nessa cadeia de eventos que leva até o Drug Discovery, eu gostei muito que o André colocou, nessa questão, né, do olhar de entender a biologia, que é o papel também do farmacologista, não tem como a gente negar que hoje você tem esse conhecimento necessário. Então, o aluno tem que estar preparado para olhar todos os trabalhos que estão sendo gerados, e que cada dia é maior. Só fazer um search, a gente vê a evolução, né, de trabalhos que estão lidando, né, até apontando discovery, alguns até não são farmacologistas, né, mas apontam usando dados, né, aí assim, vou passar rápido aqui, mas as ômicas, né. Então, nós temos vários níveis de ômicas, e cada um desses gerando vários dados que estão em plataformas muitas vezes não organizadas, mas quando você vai ler um trabalho na Science, na Nature, hoje é muito comum que você tem várias planilhas, né, suplementares, nas quais você tem listas e listas e listas de coisas.
e que muitas vezes naquela lista está algo chave para ajudar você a responder a sinalização que você não está conseguindo responder com o seu composto, ou, né, na sinalização básica, né, do tecido, da célula que você está analisando. Então, isso tem vários exemplos, aqui não tem tempo da gente ficar discutindo, mas tem vários exemplos. Então, assim, nessa cadeia que a gente pensa, né, do que seria, então, o exercício da farmacologia para chegar, então, no conhecimento da biologia dos tecidos, das células, tanto no normal como numa situação em disfunção, né? Mas também nessa vertente de achar novos compostos, de achar novas formas de ter marcadores, né? Mais que tratar, é prevenir hoje. Acho que essa é a tendência, e isso é o que se prevê para 2038. Que na realidade a gente tenha mais chance, né, de estar ajudando mais o paciente anterior à instalação da doença. E aí eu incluiria aqui, que eu não coloquei, mas assim, quando a gente está pensando nesses dados, quer dizer, aqui seria uma ordem desde a célula até o órgão, né? Quando a gente está olhando, olha os dados, não é o que a gente está olhando, mas como a gente está olhando esses dados. Essa é a questão. Então, não é simplesmente ter o dado, você tem que saber o que você está fazendo com o dado. E aí, para isso, precisa, né, de um certo conhecimento e uma experiência, que talvez é uma das coisas que, para poder ter esse farmacologista daqui 20 anos preparado como a gente está preparado em biologia molecular, talvez esse é o desafio, né? E aí eu corri o risco de colocar, minha questão, eu coloquei aqui, será que é uma smart pharmacology, né? Porque hoje tudo é smart, né? Então, assim, será que seria uma smart? Ela não resolve, ela não é a solução, mas ela vem como um instrumento importante, né? Então, assim, aí a gente tem essa atriz, né, que seria, o que eu fiz? A questão da bioinformática, né? Então, a questão da bioinformática, ela... Peraí, dá para pôr? Bom, vai demorar. Bom, a questão da bioinformática, então, o que acontece? Ela vem como uma ferramenta para que a gente consiga entender, né, analisar esses dados, tirar padrões desses dados para que a gente possa, então, saber o que é ruído, né, e o que vai efetivamente ser útil para aquela pesquisa ou para aquele resultado que você está tentando analisar. Isso. Tá certo? Então, isso eu já falei, né? Então, normalmente a gente está acostumado aí a ver os dados, aqueles montes de planilhas, normalmente planilhas Excel, né? Mas assim, em tempo, né? Então, hoje a gente tem isso, mas em tempo, qual é a previsão? É que, na realidade, esse tipo de dado, ele tenha que ser em tempo real com o que a gente está fazendo. Então, como preparar os nossos alunos, os nossos cientistas para isso? Então, preparar em tempo real, por quê? Porque tem hora que esse dado pode ser importante até para eu desenhar minha pergunta e fazer com que eu ultrapasse várias etapas e já chegue mais próximo de uma resposta. Pode ser que ela venha para justamente justificar ou dar mais aval ao resultado que eu tenho. E isso é importante para o farmacologista, por quê? Porque uma das tarefas que temos... E como somos da área que dependemos de experimentação animal, é a procura dos 3 R's. Então, essa é a forma que nós temos uma das formas, né, de ter aqueles approaches de métodos alternativos indo num paralelo com o que estamos fazendo dentro dos nossos laboratórios, né? Bom, eu tenho um exemplo aqui de algo que a gente está tendo lá do laboratório, porque é muito raro, eu trabalho na área de biologia da reprodução, farmacologia endócrina, farmacologia de hormônios esteroidais, tem várias vertentes, mas assim, é muito raro que nesses estudos de humanos, né, de ômicas de humanos, o tecido que a gente trabalha, o epidídimo, seja incluído. E o epidídimo ele é extremamente importante porque é onde o espermatozoide matura. Então nós temos várias perguntas em cima desse tecido. No caso desse daqui, por exemplo, o epidídimo estava incluído, né? E
Quando você olha, é um proteoma, quando você olha as proteínas que eles encontraram e as relações que eles encontraram desse tecido, inclusive com os demais avaliados, então eu vou resumir aqui, esse é um tecido que, por exemplo, 62% dos genes que estão relacionados com as proteínas que eles encontraram, são genes relacionados com defesa, né? A resposta à bactéria ou de alguma forma com resposta à imunidade inata. Bom, na realidade esse tecido ele tem vários componentes da imunidade inata, nós temos resultados funcionais e algumas das proteínas que nem se sabia que estava lá estão sendo validadas por esse resultado. Esse aqui é um trabalho mais recente, eu consegui com a autora que ainda está até para publicar. Então, assim, realmente isso ajuda a gente a continuar nas nossas perguntas. Eu quero colocar aqui, eu não sei se a Adelina está aqui, né? Isso aqui foi muito interessante porque nós tivemos uma reunião em outubro do grupo do fórum, que daqui a pouco eu vou falar, e eu nem sabia que essa plataforma existia na CAPES, eu vou ser bem sincera, eu não sabia, não sei se vocês conhecem, né? Foi o professor François Noel, da UFRJ, que durante a reunião do grupo comentou que dentro do portal da CAPES existe essa plataforma que é do Integrity e que aqui você tem dados biológicos, químicos e farmacêuticos de mais de 420 mil compostos com atividade biológica demonstrada e que você tem lá para fuçar, lidar, eu não sei se vocês sabiam. Então, ou seja, a gente está falando de dados de plataformas gerados por grupos internacionais, mas nós estamos aqui com algo, né, que está disponível dentro do nosso país, financiado por uma agência federal, e que muitos, por exemplo, naquele grupo ali, acho que não sei aqui, mas, por exemplo, na Unifesp nós temos um departamento de informática da saúde, nós temos profissionais lá, mas que é muito aquém, né, de servir a todos os pesquisadores. Mas existem as iniciativas. Aqui eu sei que vocês têm farmacogenética e outras disciplinas que também, com certeza, lidam e têm profissionais nessa área, mas, de qualquer forma, na avaliação do Brasil, né, como um todo, a gente carece, né, de pessoas que estejam dedicadas nas universidades para dar o apoio à pesquisa que a gente precisa, né, e ter a conversa, né, entre as várias vertentes aí. A outra questão importante, a inclusão dessas disciplinas nos cursos de graduação, ou se não tem na graduação, pelo menos os cursos de pós-graduação começar a se preocupar. Essa foi uma questão bastante discutida, como trazer isso para que aí os nossos pós-graduandos que não saibam fazer tudo, mas pelo menos façam, como na questão lá da biologia molecular, não tenham mais medo da sopa de letras, né? E aí não vai ter mais medo de chegar perto de um computador e entender como você vai trabalhar algoritmos ou como você vai tentar ler como que algumas dados foram tirados para entender a publicação que ele está lendo, né? Então, essa foi uma questão importante. Lá na Escola Paulista, por exemplo, nós temos o curso de Ciências Biomédicas, aonde a bioinformática e outras disciplinas que também chegam a dizer como trabalhar com esses dados, está incluído já no currículo, né, desses alunos cujo destino é principalmente serem pesquisadores depois, né? Investimentos, né? Nós temos muitas plataformas que poderiam ser criadas, né? Nós temos um material rico, por exemplo, dentro dos hospitais, as pesquisas clínicas, né? Tudo é material que a gente deveria estar tendo ações para tentar fazer essas plataformas ou criar essas infraestruturas para que o dado pudesse estar disponível e aí a gente poder ter essa interação clínico básica num outro patamar, né? Então, essa é uma questão que seria a coragem, né? Não sei se é em português, dos dados, né? E as redes, né? Os data centers institucionais, porque sem a gente ter infraestrutura, né, de pessoal, mas também da rede de computação, a gente não consegue trabalhar, né? Lá na Unifesp existe um grupo que está em discussão, inclusive envolve pessoas da CAPES,
porque a criação desses data centers já está sendo discutido para que haja, por exemplo, lá em São Paulo nós temos 3 universidades federais, e a ideia é que, por exemplo, se tivesse um data center que pudesse conectar essas 3, ou ser um data center que pudesse ser participativo com pessoas de todas as universidades, né? Então, acho que essa vertente é uma vertente importante. E aí, o que acontece? Então, nós temos aqui, eu acho que é uma visão muito semelhante do André, só que numa outra forma. Nós temos uma farmacologia que ela, historicamente, ela vem ligada à fisiologia, fisiopatologia, patologia. Eu coloquei a biologia celular, tem outras disciplinas aí, mas eu acho que essas seriam as mais importantes, que vem conversando e que vem determinando o caminho da farmacologia. E hoje nós temos a imunologia, e dentro dessa visão, né, de pesquisa, da questão da visão convergente, hoje nós vemos dentro de temas, né? Então, obesidade, síndrome metabólica. Então, o que acontece? Ligando agora com a farmacologia, com as áreas da imunologia, nós vamos de uma coisa mais geral para coisas mais específicas, e eu acho que ou vamos dizer, mais alvo, né, específico. E aí nós temos, então, uma interseção hoje de procura de alvos farmacológicos, que é definitivamente para tratamento, para diagnóstico, que essa é a nossa função. Porém, eu acho que esta vertente hoje ela é muito forte, de achar a questão das relações da biologia no normal, e quando que você tem os processos de desregulação de homeostasia, porque aqui é onde tem a chance da gente achar os alvos que vão gerar a prevenção e vão te ajudar também na questão, né, desse item anterior. Então, acho que esse trabalho aqui é o que a gente tem que procurar estimular, principalmente dentro do multidisciplinar que a gente tem que discutir. De novo. Para finalizar, ixi, fechou de novo? Fui eu que apertei aqui? Deve ter alguma coisa que ele está... Bom, para finalizar, trazer um pouco do como que a gente enxerga essas conversas, né, e o que a gente tem feito para tentar, para poder evoluir nessa farmacologia que a gente quer de 20 anos. Dizer, definitivamente nós temos que aumentar a nossa cooperação, a nossa conversa, né, e a nossa troca de informação. Hoje, com o PRIT-CAPS, principalmente, que acabou de ser aprovado, não há dúvida de que nós estamos numa nova etapa, né, nacionalmente, da perspectiva dessa troca de informação com o exterior, com os demais laboratórios internacionais, está ampliando. E eu acho que agora a gente vira para uma etapa muito importante, que não é sair e voltar, né? É trazer para dentro, né, a informação. E para isso a gente tem que criar formas da gente conversar mais e de fazer com que também essas conversas sejam mais rápidas, né? Então a troca de informação tem que ser mais rápida. Então, dentro dessa vertente, fazendo uma brincadeira, né, com que nós da farmacologia gostamos, então os interactomas, né, o que nós temos que fazer? Aumentar os interactomas dentro da farmacologia. Então, eles já existem, só que nós temos que levá-los para um outro patamar, né? Então, a forma, isso já vem sendo discutido há alguns anos, já tem coisas implementadas, né, mas só para dar uma ideia, como a Letícia já tinha falado, nós temos dentro da SBEFT essas ações educacionais, que vem na linha também do que o André colocou, na vertente da IUFA, né, estimulando as suas sociedades afiliadas a trabalhar nessas ações, e essas ações têm sido coordenadas, então, dentro desse espaço que é do Fórum Permanente de Pós-Graduação em Farmacologia, que já existe desde 2004, né, dentro da SBEFT. Bom, então, uma delas foi o seguinte: aproximar os pesquisadores. Então, isso nós conseguimos em 2016 para 2017. Nós começamos as atividades desse grupo agora, em começo de 2018.
Então é o chamado SIG Farmaco, que está usando a própria rede universitária da telemedicina, que é a rede RUT, né? que no país interliga todos os hospitais universitários, e dentro das universidades interligadas você tem as várias salas de teleconferência. Então esse SIG Farmaco, ele veio justamente para aproximar e permitir um fórum que acontece mensalmente na terceira quarta-feira do mês, das 9 às 10h30 da manhã. Atualmente, nós já temos todas essas universidades aqui interligadas nessa atividade mensal, com destaque, né, para a Ceará, que se juntou a nós e participou inicialmente agora da reunião de outubro, né? Então, vejam, nós estamos com várias universidades interconectadas, e aí é um grupo que nós estamos levando temas para facilitar a decisão, então, do que ser priorizado, para ir levar de volta para a sociedade científica, mas também, mais importante, levar para os próprios programas de pós-graduação e para os próprios departamentos para fazer as discussões dos temas. Aqui é só uma visão, né, de uma das reuniões, cada um em sua instituição. E o que acontece? Com isso a gente tem conseguido, né, então, fazer com que os grupos, né, eles possam ter uma forma de se encontrar. Nós estamos aumentando comunicação, ampliando cooperação, isso já está acontecendo. E por causa também dessas iniciativas que foram começando, a gente também conseguiu um interatoma bastante importante, que veio dentro dos farmacologistas, né, ampliando a comunicação dos farmacologistas no Brasil. Aqui a Adelina já tinha mostrado, mas aqui esse mapa destacando no Brasil, aonde que nós temos programas de pós-graduação em farmacologia, que está na cor vermelha dentro do CB2 e que está na cor amarela e não sei qual que é a outra, que acho que é azul, né, daqui, que é para o programa de pós-graduação, mas está fora da área CB2. E essa era a nossa realidade, né? Então, o Fórum de Pós-Graduação estava trabalhando dentro da SBEFT com esses programas, né? E a partir dessa avaliação até que a Adelina fez anteriormente, né, desses vazios aqui, eles não são vazios na realidade, né? Existe programa de pós-graduação em todos os lugares, mas foi através de se achar nesses vazios os farmacologistas, né, que então se iniciou e se deu a oportunidade de criar a rede, do que está sendo chamada Rede de Cooperação em Farmacologia do Centro-Norte e Nordeste Brasileiro, do qual aqui vocês fazem parte, a Flávia é representante nesse grupo. E aí, com isso, o que nós temos todas essas atividades que nós estamos fazendo, eles estão permitindo não só a participação desses programas, como também agora representantes de todos esses estados que estão dentro dessa rede. Essa rede, ela tem vários objetivos, né? Teve uma reunião em Goiás, que foi feito agora em março, que oficialmente formou, né, essa rede. Então, a ideia é que, a partir de agora, então, se tem uma oportunidade de ter mais interação, comunicação e ações mais efetivas, né? Então, a primeira coisa é visibilidade, porque vários participavam da SBEFT, mas nunca ficavam juntos, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas, a visibilidade e a questão da proximidade, né? E existe um núcleo coordenador inicial. Já está se fazendo uma avaliação, então, das expertises e limitações para que a gente possa entender como, né, num projeto nacional, imaginar o crescimento dessa farmacologia nessas áreas, né? E aqui já tem todo um mapeamento, né, de ações e questões que possam unir, principalmente da parte, né, científica, pela parte científica. E claro que produtos naturais está dentro dessa vertente, com certeza, né? Então, assim, eu acho que o Ceará aqui
parte dessas ações já vem até pelas próprias ações que vocês têm como sendo líderes, né, dentro dessa região, e o desenvolvimento disso com certeza vai permitir que a gente, a partir de agora, comece nesse caminho de 20 anos a ter um cenário que possa trazer não só a identidade que o André falou, né, mas também um crescimento da farmacologia como um todo, né? Então, assim, o que se tem como ações? Então, essa questão dos materiais educacionais, temos um grupo de discussão para a questão de experimentação animal e métodos alternativos. Por exemplo, temas como biotério, animais, isso daí é uma vertente bastante importante que está sendo colocada. O grupo Farmaco está ampliando. Temos em dezembro uma reunião para determinar temas para o ano que vem, né? E com certeza nesses temas vocês aqui, com toda essa história dos 40 anos e a experiência, eu acho que vocês são os líderes natos, né, desse grupo tão importante que se formou. Então eu acho que realmente a expectativa é de que essas questões possam estar nos próximos 5 anos aí, né, tá dando um salto, né? Bom, para finalizar, o que a gente pensa então daqui 20 anos? Quer dizer, você já tem 2 séries de 20 anos, né? Os primeiros 20 anos da formação e os seguintes 20 anos, que foi consolidar um trabalho, né? Então, a meu ver, eu gostaria de deixar aqui a mensagem, parabéns por esses 40 anos, e não há dúvidas, né, que em 40 anos, ou 20 anos aqui no caso, né, é total sucesso. Mas eu gostaria de terminar para os alunos, né? É sucesso se o brilho estiver no olho, porque a ciência não é só querer, é ter o brilho e a devoção para poder fazer, né? É grudar nos orientadores, grudar nas oportunidades, porque aqui é um programa internacionalizado, né? Então é grudar mesmo. E hoje o mundo ficou muito fácil, porque a gente tem Skype, a gente tem telecomunicação, a gente né? A gente fala muito fácil. Então realmente esses 20 anos, mais do que os professores aqui que vão continuar, são vocês, né? Então acho que a mensagem do fórum é: participem dos fóruns, começa no seu laboratório, vai para o seu departamento, para o seu instituto, para a sua universidade, e aí você tem que sair disso. E aí eu gostaria de pedir permissão para o André, né, porque ele é o presidente, mas de terminar dizendo assim, que o espaço da farmacologia, para discutir farmacologia, e até para falar do que é bom e o que é ruim, o que a gente sofre, é a SBEFT. Então eu vou pedir licença para o André, porque como eu estou falando depois dele, falar que realmente a gente espera que toda a participação que já teve até hoje, né, dos que aqui estão liderando, que vocês que são os alunos, continuem mantendo isso e sigam os seus mestres, né, e façam corpo lá, aliás, na próxima, né, logo pertinho aqui, né, então não vai ter como não ir, né. Essa é a mensagem. Obrigada, eu agradeço a participação.